Oi, este é o tutorial de mapeamento colaborativo de infraestrutura cicloviária. Na parte 2, falamos sobre como editar infraestrutura cicloviária no OSM. Agora vamos mostrar na prática algumas edições, utilizando tanto o editor ID quanto o JOSM. O editor ID fica no próprio site do OpenStreetMap, então basta você acessar openstreetmap.org para ter acesso ao editor. Aqui o site abriu, ele já pega a minha localização, aqui eu estou visualizando então a cidade de Fortaleza, esse aqui é o mapa padrão do OSM. Os controles são bem similares de qualquer mapa, né? Controles de arrastar e podendo dar zoom aproximando, né? Ou afastando com a rolagem do mouse. E aí para iniciar uma edição, basta vir aqui no canto superior esquerdo, né, do lado da logo do OpenStreetMap, tem o botão Editar. Então aqui você precisa ter uma conta para poder editar. Caso você não tenha, basta ir no link aqui para registrar. Tudo que precisa é um e-mail, nome de usuário e senha. E aí já tendo a conta, pode entrar para iniciar as edições. Quando você acessa a primeira vez, e nesse caso aqui está acontecendo comigo, que eu estou acessando numa aba anônima, né? Então, ele oferece a você iniciar o tutorial ou pular o tutorial e já começar a fazer a edição. Eu recomendo que todo mundo que ainda não tenha feito, faça o tutorial, porque o tutorial ensina bastante sobre os elementos e sobre como editar, e aí depois passe só para as edições. Eu vou mostrar aqui então a edição. Cliquei em editar agora, ele ainda não está me mostrando nenhum elemento do mapa, né, e ele dá uma indicação aqui, numa caixa aqui, de aproximar o zoom para poder editar. Então vou aproximar o zoom aqui. E aí quando chega numa certa proximidade, ele já começa a mostrar todos os elementos do mapa. Então você não precisa instalar nada, é tudo online através do site. E aí você está visualizando todos os elementos presentes no mapa. Quando você seleciona qualquer elemento, por exemplo, eu vou selecionar aqui uma via, essa via em branco aqui. Aí aparece aqui na barra lateral do lado esquerdo, todos os atributos dessa via. Então ela é uma via residencial, aparece qual é o nome dela, se ela é mão única e por aí vai. Então eu vou adicionar uma ciclofaixa nessa via. Para adicionar ciclofaixa, você não traça uma linha nova, você usa a mesma linha que está representando a rua e insere na rua o atributo para dizer que ela tem uma ciclofaixa, ou ciclorrota também. Então se eu baixo aqui essa barra lateral, eu tenho a opção de adicionar mais campos aqui para essa rua. Tem um dos campos que chama ciclofaixas. Então agora tem um campo novo aqui de ciclofaixas e eu posso adicionar, se eu quiser, uma ciclofaixa do lado esquerdo ou do lado direito dessa via. Vamos supor que ela tem uma ciclofaixa aí do lado direito, então eu venho aqui no lado direito e seleciono o tipo que é. Então no caso, se for uma ciclofaixa comum, o atributo é esse lane. Se fosse uma ciclorrota, seria o shared lane, que é compartilhada. E tem algumas outras opções. Então aqui inserir. E aí se eu baixar mais aqui no campo de informações para visualizar todas as etiquetas, né, você pode perceber que apareceu aqui uma linha nova, né, que tem exatamente essas etiquetas que representam isso que eu inseri aqui nesse campo aqui em cima. Então, quando você já tiver conhecimento dessas etiquetas, você pode adicionar diretamente por aqui também, clicando nesse mais e escrevendo aqui qual seriam as etiquetas. Então, nesse caso aqui dessa via que eu inseri a ciclofaixa, ele está nesse comprimento aqui que está selecionado, né? Então, indo desse cruzamento aqui com essa via em laranja, do lado esquerdo, né, até o final da via, quando ela cruza com essa outra aqui no lado direito. Caso eu quisesse continuar essa ciclofaixa, por exemplo, para a esquerda da via, eu teria que selecionar o outro segmento dela e adicionar no outro segmento também. E no caso de eu querer encurtar, então se a ciclofaixa não tem o comprimento todo desse que está selecionado, eu teria que cortar esse segmento da via. Então vou fazer esse corte aqui para mostrar, né, fazer uma correção aqui nessa ciclofaixa. Então digamos que ela viesse só até esse cruzamento aqui, né, próximo aqui de um bicicletário e dessa outra via, que é a via Nogueira Ascioli. Então eu
Eu seleciono a via que eu quero cortar, pressionando o Shift. Eu seleciono o ponto onde eu quero cortar também. Eu selecionei. Dá para perceber aqui pelo que está piscando, né, que está selecionado tanto a via quanto o ponto. E aí se eu clico com o botão direito do mouse, eu tenho aqui uma barra de opções de algumas ações para fazer. E aí eu vou aqui na ação de dividir, que é representada aqui pela tesoura. E aí eu dividi a via em duas. Então agora se eu remover a seleção, se eu selecionar novamente, aqui está somente o lado direito, de onde eu fiz a divisão, e aqui somente o lado esquerdo. Então vamos dizer que essa parte aqui da direita não tivesse a ciclofaixa, então eu vou selecionar essa parte, e aí aqui na barra lateral esquerda eu posso vir até o campo aqui, ciclofaixas, e trocar o atributo que está aqui de lane para nenhum, ou eu posso vir no campo aqui onde está mostrando as etiquetas e simplesmente remover essa linha, né? Ao fazer isso já removi essa ciclofaixa. Agora eu vou mostrar como se adiciona uma ciclovia. Então, para a ciclovia, eu preciso desenhar uma nova linha, eu não vou utilizar a mesma linha das vias. Então, eu vou adicionar uma ciclovia no canteiro central aqui dessa avenida. Temos uma avenida aqui, né, com duas pistas, e eu vou adicionar uma ciclovia no meio dessa avenida. Então, na parte superior aqui do mapa, tem os botões para adicionar pontos, adicionar linhas e adicionar área. Então, eu pego aqui no botão de adicionar linha. Agora foi. E aí vamos dizer que essa ciclovia se iniciasse aqui nesse cruzamento com essa rua João Cordeiro aqui. Então eu vou em cima da rua, eu clico para criar o primeiro ponto da ciclovia. Aqui. E agora eu vou clicando, criando mais pontos, né, e assim criando a minha linha. Vou fazer ela aqui até um cruzamento próximo. Clicando aqui. Pronto, até essa outra via aqui. Caso a ciclovia terminasse, às vezes ela no próprio canteiro central e terminasse antes do cruzamento, você pode terminar ela antes do cruzamento, para ficar mais realista, vamos dizer assim, e aí fazer a conexão, né, com a rua dos dois lados. No caso aqui eu vou fazer até o cruzamento mesmo, então clico no ponto sobre a outra via, e aí clico novamente nesse ponto para encerrar a linha. Pronto, agora eu tenho uma linha aqui, mas ela ainda não representa nada. Então, se eu vier aqui na barra lateral do lado esquerdo, já tem ali em cima um campo de procurar. Aí eu posso começar a digitar ciclovia. Pronto, já apareceu aqui. Se eu selecionar, pronto, aqui eu já adicionei uma ciclovia. Aqui ele deu alguns avisos aqui, que esses avisos são interessantes prestar atenção. A ciclovia está cruzando aqui com a faixa de pedestre e eu não coloquei uma conexão entre essas duas. Então eu tenho a opção de clicar aqui para ele conectar, né? Teve uma outra faixa também que cruzou, então vou conectar. E aí eu posso preencher os demais campos aqui. Então, se tiver algum nome, em alguns casos tem nome, posso colocar o nome. Muita gente usa, às vezes, o mesmo nome da avenida, né, que é para você poder encontrar essa ciclovia pelo nome da avenida. Se ela é mão única ou não, quando é uma ciclovia já se presume que não é, mas se for mão única você pode clicar e selecionar que ela é mão única. Vou deixar como não. Você pode editar qual é a superfície dela, se é asfalto, se é concreto, se é alguma outra superfície. Pode adicionar largura. Tem então vários campos aqui que você pode também adicionar mais informações. Não é obrigatório, mas se tiver mais informações e achar que elas possam ser úteis, pode adicionar mais informações. Então fiz a minha edição, adicionei aqui uma ciclovia e uma ciclofaixa. E agora eu preciso salvar essa edição. Então aqui no canto superior direito tem um botão de salvar. Quando eu clico nesse botão, aparece aqui um campo do lado esquerdo para eu descrever o que foi essa edição. É interessante eu dar uma descrição clara, porque às vezes outros mapeadores podem querer conferir algum conjunto de edição e se tiver bem descrito já facilita. Então eu vou dizer aqui que eu adicionei ciclofaixa e ciclovia. Eu posso dizer onde foi para ficar mais claro ainda, então no centro. E aí é interessante sempre você dizer qual foi a fonte que utilizou.
né? Então, eu vou adicionar o campo fonte aqui. E aí, quando a fonte é o conhecimento que você tem do local, né, é essa primeira opção aqui, o survey, né? Se você fez um levantamento de campo, você já passou por lá e conhece a fonte. Se tiver inseguro e aí você quiser que alguém revise as edições antes delas irem definitivamente para o OSM, tem esse campo aqui que você pode marcar, que é eu gostaria que alguém revisasse, e aí ela não vai automaticamente, né, só depois que alguém revisar e disser que está ok. Se não quiser marcar, basta clicar aqui no campo enviar. Aí eu não vou enviar essa edição porque ela é fictícia, mas assim que eu clico em enviar, os dados já vão para a base de dados do OSM e automaticamente já passam a aparecer no mapa.